Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está vendo esse programa. Estamos aqui no episódio 4. Cidades Planejadas é um projeto que envolve esse canal. Nós estamos aqui no canal Cidades Podcast. E a gente gosta muito que você participe. Mande sugestões, mande ideias, mande perguntas. Acho que hoje vai ser um episódio muito interessante porque nós vamos juntar o que a gente vem conversando aqui sobre orçamento público com emendas parlamentares, que é uma palavrinha mágica aí que está na televisão, está no rádio, está na boca do povo. Mas será que todo mundo sabe o que são emendas parlamentares? Então calma aí que a gente vai falar disso. Mas antes de começar, como sempre, eu quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, começando pelo Five Stars, que é além do espaço, é o nosso apoio de marketing. Queria agradecer também ao Furdunço Café e Cultura, lá na Tamarineira, e a Thelma Ótica, que tem uma unidade lá no centro, em Santo Antônio, e mais 2 unidades em Olinda. Em breve, aqui no nosso canal, nós vamos sortear brindes. Aguardem, provavelmente na semana que vem, óculos de sol lá da nossa amiga Thelma Ótica. E vamos sortear também alguns bonés. Aguardem, participe do nosso programa que você vai conseguir entender como você vai levar um bonézinho para sua casa, um óculos de sol para curtir esse verão que está quente, né, gente? Demais. Bom, voltando para o que a gente estava falando lá no episódio 3, nós estávamos falando de um modo geral da questão orçamentária no Brasil. Eu vou dar um salto hoje, porque me chamou muita atenção algumas reportagens desse final de semana, e aí eu acho que o nosso canal ele tem que ser também dinâmico, ele tem que trazer aqui, muitas vezes, o assunto que está premente, o assunto que está chamando atenção, que tem a ver com o orçamento público, que são as emendas parlamentares. Eu prometo que depois a gente vai voltar a falar das estratégias, que a gente vai voltar a falar dos componentes principais desse orçamento, né? O que o Congresso Nacional discute em cima de orçamento, o que seus vereadores e o executivo da sua cidade discutem e fecham o orçamento, porque não há como ter política pública, eu vou repetir isso em todos os nossos episódios. Não há como ter política pública sem um orçamento público. Então, quando você ouve no rádio emendas parlamentares, você vê na televisão que as emendas são obrigatórias. O que será isso? Eu quero colocar aqui de cara uma primeira reportagem que saiu aqui no Fantástico. Inclusive essa reportagem ela é do dia 18/1. Eu acho que já está aparecendo aí para vocês, né? Obras fantasmas com dinheiro do orçamento secreto. PF investiga desvios de verbas no Nordeste. Essa matéria saiu no Fantástico de domingo e eu sei que é um programa que muitos e muitos brasileiros assistem no final do domingo, né? Você está lá cansado e tal, já comeu a pizza, já descansou, está esperando a segunda-feira. E aí você vê ali o Fantástico, e normalmente ele traz, nas suas últimas reportagens, coisas mais bombásticas. Mas não é de hoje que essa notícia sobre emendas parlamentares, ela vem à tona para todos nós. E aí, a palavrinha ali que está ali na tela, orçamento secreto. Se você ouve que o orçamento é secreto, e você ouve, entre aspas, que as obras são fantasmas, fica parecendo algo muito misterioso, né, gente? Muito misterioso. Então, será que deputados e senadores, e nós temos 512 deputados, e nós temos 84 senadores. Será que todos eles praticam sempre o orçamento secreto?
Se a gente está falando aqui o tempo todo, já tem 3 episódios, né, praticamente, de orçamento sendo público, isto é, dinheiro de todos nós, por que ele aparece como secreto? Não é uma pergunta interessante? E aí, as obras fantasmas é um outro caso, né, que se junta à questão do orçamento secreto. O orçamento no Brasil, ele é, a princípio, algo muito transparente. Você tem como, tranquilamente, com muita facilidade, você tem como ver, né, um quadro geral do orçamento brasileiro. Eu vou abrir um parênteses com uma pergunta que a resposta vai vir em doses homeopáticas. Eu não vou conseguir responder tudo hoje. Quanto é que o Brasil tem de receita? Fechou, por exemplo, estimado agora para 2025. Vocês têm ideia? Quanto a gente arrecadou? Eu vou dizer para vocês que são 3,1 trilhões de receita. E a despesa? Foi maior. 3,6 trilhões. Então a gente viu no último episódio que então a gente tem um déficit. A gente tem um déficit no mapa resumo de 2025, estimado. Não só o Brasil que tem déficit na balança, né? Isso aí, a maioria dos países tem esse déficit. Mas o mais importante é a gente entender aonde entra, por exemplo, os 61 bilhões que estavam destinados na virada do ano, e a maioria das pessoas não acompanhou isso, nos últimos dias do ano. Quando eu falo últimos dias do ano, não é dia 31 de dezembro, não, é do ano legislativo. Eles aprovaram as emendas. Eles reaprovaram as emendas. Só que, recentemente, eu vou mostrar depois uma reportagem, o Lula vetou uma parte dele. Mas dos 61 bilhões, Lula vetou 343 milhões, o que equivale a bem menos ao equivalente aí, deixa eu ver, a uns 5% apenas. Se fosse 10%, daria 6 bi... Não, bem menos, né? Daí uns 2 a 3% que ele vetou. Então, assim, o Lula, que é do executivo, ele tem prazo para liberar esse dinheiro, né? Tudo tem prazo, e ele liberou as emendas para 2026. Então, aquilo que a gente falou, todo o dinheiro que é público, ele é discutido num ano para poder ser liberado no ano seguinte. Então, nós já sabemos de antemão, né, que 60, bilhões é o dinheiro que os deputados e senadores vão ter no ano 2026. Mas, de novo, vamos fazer a conta, que a gente assusta com os números. O que é 61 bi em cima de uma receita de 3,1 tri? Não é? Vai girar aí em torno de uns 2, alguma coisa por cento. Então, vem alguém e fala assim, poxa, Ricardo, então o valor das emendas não é tão alto assim. Eu falei, cara, depende. Porque quando a gente fala de receita, a gente fala de receita bruta. Então a gente tem que pensar, e aí nós vamos bater muito nessa tecla, qual é a estrutura média de despesa do governo? As pessoas não contam isso, né? Então, quanto é que sobra, de fato, para o governo executivo gastar? Né? Isso aí é uma pergunta interessante. Porque as despesas de um governo, em qualquer nível, federal, estadual, municipal, ele tem obrigações. E a maioria esmagadora desse orçamento são de obrigações. Não tem para onde fugir. Vou dar um exemplo. 40% da despesa do governo federal vai para a Previdência. E aqui, de novo, a gente não vai fazer nenhum juízo de valor. O que está certo, o que está errado. Não. A gente tem que trabalhar com números. Por que é 40%? Isso aí vai dar um outro podcast específico.
Por que 40% vai para a Previdência? Boa pergunta. Eu não vou dar resposta aqui. 10% em média vai para a saúde. 7% vai para a educação. 8% vai para a assistência social. 20% para pagar a dívida. E aí, quando vai sobrar para outras funções, custeio, investimento e tal, no máximo 15%. Então, de cara, gente, a gente tem que entender que esse orçamento, ele não é fácil de administrar. Não é? Então, é normal que a gente fique nessa loucura de pagar dívida. Porque a dívida, ela está aí há séculos. Então, o que a gente faz é tentar aumentar de novo lá, nos 3 primeiros episódios. A gente tenta, porque, de novo, dinheiro público não é igual ao dinheiro de empresa e não é igual ao dinheiro da sua casa. Então, vamos acreditar, né, que todos os números que a gente recebe são transparentes, vamos acreditar que todos os órgãos funcionam muito bem e que aí nós temos todos esses dados. Tudo que eu estou falando aqui, acabei de falar sobre Previdência, esses dados estão todos eles nos ministérios, especialmente no Ministério de Orçamento e de Planejamento. É só vocês acessarem lá. Ou então colocar a palavra-chave, qual foi a receita do governo nos últimos 10 anos, qual foram as despesas, por que tem déficit maior, déficit menor. Então, a gente precisa entender o guarda-chuva do orçamento para chegar à conclusão, ou não, que as emendas parlamentares elas são pesadas no orçamento ou não são pesadas. E aí a gente tem que pegar um histórico, a gente teria que pegar um gráfico, né? E aí isso que seria quase uns 2 podcasts só para falar de emenda parlamentar, para a gente tentar entender por que as emendas vêm aumentando nos seus valores. Agora, tem algo que é fundamental para a gente falar sobre emenda parlamentar, que muitas vezes é escamoteado ou esquecido, seja pela mídia ou seja por nós mesmos. A emenda parlamentar, que é emendas no orçamento do governo federal, a palavra já está dizendo que é uma emenda, é um direito que o Poder Legislativo tem e que é constitucional. Porque é muito fácil a gente só criticar por criticar a questão das emendas. É como se a gente imaginasse que deputados e senadores, do nada, a partir de um dia qualquer, depois de ter tomado um vinho e comido uma bela pizza, eles resolveram criar emenda parlamentar. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante vocês saberem que a emenda parlamentar, ela consta da nossa Constituição. Então, é direito dos nossos representantes, não esquecendo isso, né? E cada deputado que está lá, cada senador que está lá, ele representa você, né? Então, se ele te representa, você deu uma espécie de carta branca para que ele decida o que deve ser votado, o que deve ser aprovado e aonde pode ser gasto o dinheiro público. Então, o poder não é só o executivo, né? O poder também é o legislativo e é o judiciário. Então, voltando para a nossa manchete aqui do Fantástico, né? Obras fantasmas com dinheiro do orçamento secreto. PF, que é a Polícia Federal, investiga desvio de verbas no Nordeste. Claro que eles pegaram, se eu não me engano, um caso em Alagoas e um outro caso no Ceará, de cidades pequenas, onde estava escrito lá na emenda
que haveria obras para melhoria nessas cidades. E a reportagem do Fantástico foi lá presencialmente e não encontrou nenhuma obra. No máximo, encontrou placas referente à obra, mas não tinha nenhuma obra feita. Aí alguém pergunta, professor, mas como pode acontecer algo desse tipo? É uma pergunta, assim, pertinente. Mas vamos voltar à fita. Sem querer brigar com o mensageiro e sem querer também matar todos os nossos representantes, né? Então, talvez um grupo ou alguns grupos de parlamentares preferem esse tipo de conduta. Desviar verba que seria para obras, para outros destinos. Aí os mais variados, a gente não vai entrar nesse detalhe. Por que, de novo, se usa a palavra orçamento secreto? Porque num orçamento público é normal, ou deveria ser, legal, que ao definir emendas para qualquer cidade, para qualquer obra, esse deputado ou esse senador se identificasse, colocasse lá a sua assinatura, né? O seu nome. Mas como isso não acontece, ele passa a ser secreto, porque ninguém fica sabendo quem é o autor. Eu lembro aqui que a reportagem do Fantástico, por exemplo, tentou descobrir, através de vários deputados, quem teria sido o autor do projeto. E aí, quando vai descobrir quem é o autor fala, olha, a verba já foi, agora é responsabilidade lá, quem está na ponta. E quem está na ponta diz, olha, não recebi nenhuma verba. Bom, enfim, é um jogo de empurra, né? Sendo que, de novo, esse dinheiro que a obra era para ser feita e não foi, ele é um dinheiro público. Então, ele pertence, né, a todos nós. E aí, a gente precisa gerir ele muito bem. Existe uma dificuldade da gente mensurar escândalos e valores. Então, vamos voltar de novo. 61 bi. Tá? Lá o escândalo do Banco Master é quase isso. Né? E aí nem se fala tanto, né, do Banco Master, mas seria um outro capítulo, que esse não envolve somente dinheiro público, envolve também dinheiro público. Mas vamos lá. No caso das emendas parlamentares, nós temos bancadas, nós temos comissões, nós temos vários tipos de emenda, então vários tipos de emenda, e todas elas têm um destino, que é o quê? Que o governo, né, seja ele como for, naquele ano inteiro, ele não conseguiu atender, dentro do que a gente já falou, dentro da LOA, né, e dentro do LDO, ele não conseguiu atender a todos os municípios com obras em diversas situações. São estradas, hospitais, escolas, área de meio ambiente, transporte, enfim. E normalmente isso é mais forte, inclusive, nas cidades menores, né? Então não conseguiu chegar lá. Qual é o papel, então, do parlamentar? Do deputado federal e do senador? É que ele, e eu estou trabalhando aqui com a transparência e com o dever de cada parlamentar, que é a obrigação dele. Ele tem a obrigação de vigiar o executivo, mas ele tem a obrigação de legislar, isto é, manter as leis funcionando da maneira correta. Então, se um deputado tem lá uma emenda que caiu para ele de 1 milhão e a obra, né, que ele quer fazer custa 1 milhão, ele vai ter que cumprir 1 milhão, não é? E aí
Ele vai vigiar a obra? Não, não é papel do parlamentar. O papel do parlamentar é ser um elo entre esse orçamento público, que a princípio ele não foi cumprido, quer dizer, o executivo ele tinha verba, usou em vários setores e faltou alguma coisa. Por isso que é uma emenda. A palavra emenda ela é perfeita, é uma emenda orçamentária. De novo, é constitucional e é papel de cada parlamentar ter emendas para diversos municípios, inclusive para os estados também. Então, às vezes, no apanhado que as comissões, as bancadas fazem, e aí a gente precisa acreditar que tudo isso funciona bem, eles fazem um levantamento de onde estão as maiores carências. Não importa que seja na região sul, na região sudeste, eles vão fazer esse levantamento. Então vamos voltar para 1 milhão. Então eu sei que eu preciso fazer um viaduto, uma obra qualquer, enfim, é uma demanda que eu tenho na cidade X, e ela custa 1 milhão. Se a minha verba é de 1 milhão, eu vou pegar 100% e vou passar para eles. O que acontece de novo? Vamos lá. São 2 elementos ali naquele texto do Fantástico. O orçamento secreto, quer dizer, você fica sem saber quem é o autor de verdade daquela emenda. E para piorar, quando você vai lá na ponta, o tal, vamos botar 1 milhão como exemplo, não chegou. Mas você acha que não chegou 900 mil? Também não. Não chegou 800. Porque quando você olha que seria, por exemplo, um viaduto, a obra, você chega lá, não tem nem o início de uma obra, aí você fica questionando, né, não? A população deveria questionar. Agora, como aquela população daquela cidade hipotética lá fica sabendo se chegou ou não o dinheiro da emenda? Como aquela população vai entender esse mecanismo que a gente está falando aqui? Será que ele funciona? Então, falei isso também nos outros episódios, a gente tem hoje, seja na esfera federal, estadual e municipal, várias formas de verificar se o seu deputado, se aquele vereador, enfim, se o governante, se o executivo, se o legislativo estão ou não gastando bem aquele dinheiro. Tanto é que uma reportagem como essa do Fantástico só conseguiria ir a fundo a partir das primeiras informações. Então, já foi, digamos, uma grande evolução que nós tivemos, já falei isso também em episódio, o fato de ter um portal de transparência dos municípios, portal de transparência do governo estadual e também um portal de transparência da União. Então, praticamente hoje, todos os ministérios, tribunais, tudo você hoje tem planilhas orçamentárias dizendo quanto gastou e quanto recebeu, quanto arrecadou, quanto recebeu, de um modo geral, né? Para não complicar aqui a contabilidade. Então, um repórter como esse, né, preparado, ele conseguiu investigar e, obviamente, que depois ele foi confrontando o valor que foi dado para aquela emenda A, B, C e D nas cidades de A, B e C e foi lá e constatou, né? Então, você tem hoje uma plataforma como o TransfereGov, que é uma plataforma que cada vez tem mais informação, que você consegue acompanhar as emendas dos deputados, por exemplo. Lembrando que verbas que são utilizadas pelos parlamentares não são apenas de emendas parlamentares, tá? Eles têm outras formas de trabalhar valores para os seus municípios, estados e suas bancadas em outros formatos, inclusive num formato direto com o Ministério, né? Normal que vocês veem em inauguração de ministério, tenha lá 2, 3, 4, 5, 7 parlamentares juntos na inauguração. Então, assim, a parlamentar não vive só de emenda, né? Ele vive também de emenda. Só que, isso eu posso trazer no nosso próximo episódio,
um gráfico mostrando que, especialmente nesses últimos 10 anos, depois de 2015, esse valor das emendas começou eu diria que ele começou a aumentar de forma exponencial. E eu vou ver se a gente consegue trazer aqui esse gráfico mais preciso para eu não cometer erros. Mas seguramente, nesses 10 anos, essas verbas ligadas a emendas parlamentares, elas se multiplicaram aí 10 a 20 vezes. Seguramente. E aí ficou desproporcional, né? Porque assim, é normal que as despesas aumentem, né? Porque a gente tem um aumento da população e também tem um aumento da arrecadação. É normal que ela aumente isso em qualquer país, inclusive os países desenvolvidos. Mas acontece que, proporcionalmente, percentualmente, o valor das emendas parlamentares ele subiu mais do que as despesas e a arrecadação federal. Então, é isso que vem assustando. Essa é uma parte, né? É isso que vem assustando os formadores de opinião. Isso também vem assustando porque a gente acaba descobrindo que, da mesma maneira que aumenta o valor das emendas, aumenta os escândalos de obras fantasmas, que está aqui na reportagem. Na verdade, são obras fantasmas, né? Eu vou ver se eu consigo achar uma outra reportagem aqui. Deixa eu ver se eu consigo trazer uma outra reportagem para vocês verem que nos últimos 4 ou 5 dias a gente teve eu diria um surto, né? Um show de reportagens ligadas às emendas. Olha esse aqui. Olha essa outra notícia aqui. Operação da PF sobre emendas parlamentares mira a cidade do Ceará. Deputado nega envolvimento. Eu não vou ficar citando o nome de deputado, porque acaba gerando um certo conflito. Às vezes tem um nome na reportagem, mas eu prefiro não citar. Porque muitas reportagens de jornal e revista, às vezes, exageram, erram um nome, erram o deputado. Então, eu só estou mostrando aqui que aquela reportagem ali do Fantástico foi do dia 18. Essa aqui, Ponto Poder, que é um blog cearense, ele estaria dia 19 de janeiro. Então são coisas recentes, mas eu vou mostrar mais uma aqui para vocês verem. Que tem sido recorrente essas notícias sobre emendas parlamentares. Olha aqui, ó. Essa aqui é de hoje, dia 20 de janeiro. Olha aqui, gente. Parlamentares do DF enviaram 109 milhões em emendas para Goiás. Talvez essa seja mais uma das deturpações que a gente tem visto nessas emendas parlamentares. Não é de hoje que a gente vê um deputado do Ceará aprovando emenda parlamentar para a Bahia. Um deputado do Rio de Janeiro aprovando emenda para Minas Gerais. Um deputado de Santa Catarina apoiando emenda para Mato Grosso. Nesse caso aqui, por sorte, né, o Distrito Federal está grudado em Goiás. Mas, ó, na verdade, o correto, vou colocar correto entre aspas, o mais indicado é que um parlamentar do seu estado, X, buscasse recursos, né, dentro desse guarda-chuva das emendas, no seu próprio unidade de federação. Então, se o deputado é de Goiás, que ele faça melhorias para o estado de Goiás. É proibido que isso aconteça? Não é. Não é proibido. Mas não é digno. Não é, a não ser um caso muito isolado, né, de uma calamidade que um deputado queira, como foi o caso do Rio Grande do Sul,
aí o Brasil todo pegou emenda e levou para lá, né? Eu acho que são casos fora da curva. Mas não é digno, não seria normal, não seria bom para um deputado, para um senador, que ele sucessivamente colocasse emendas parlamentares, emenda que ele sabe que poderia destinar para o estado que ele conhece, né? Ele foi eleito por Mato Grosso. Por que cargas d'água ele vai mandar uma emenda para o Espírito Santo? Estou dando um exemplo, viu, gente? Mas esse aqui não é... eu chutei alguns exemplos, mas esse aqui, né, do jornal aqui, parlamentares do DF enviaram 109 milhões de emendas para Goiás, e esse é real. Esse não é obra de ficção. E a reportagem de hoje, do Metrópolis. Mas vamos lá. Tem mais um aqui que eu selecionei. Eu fiz questão de fazer essa coisa mais dinâmica, porque aí fica mais claro. Vamos ver aqui o último. O último é a reportagem do Estadão, que é um jornal muito respeitado de São Paulo, que ele fala de alguma coisa que eu disse aqui, agora há pouco, que é o que foi aprovado, se eu não me engano, semana passada, pelo presidente da República. Ele aprovou, dos 61 bilhões, ele aprovou 60 bilhões e uns 700 milhões. Então, ele apenas cortou 343 milhões. Então, obviamente que aqui é um editorial do Estadão, e ele coloca só como título, né? Corte tímido nas emendas. Quem fica lendo isso aqui não consegue entender, porque aqui não fala de números, mas eu estou falando de números. Então, dos 61 bilhões, Lula cortou apenas 343. Que não chega nem, né? Se fosse 1%, chega a 1, alguma coisa por cento. Então, assim, é muito pouco, né? Aí o cara fala assim, não, mas então o culpado é o presidente. Eu falei, não existe culpado. Existe acordo, isso é política, né? Tudo isso já deve ter sido muito bem acordado entre os líderes, etc e tal. Até porque já veio muito tarde, né? Como eu lhe falei, o certo, o correto, a maneira correta de se fazer um orçamento é que em 2026 esse orçamento fosse aprovado em 2025. Mas aí passou Natal, passou Ano Novo, só agora é que foi aprovado. Então, assim, eles usam os prazos máximos, né? Nós estamos no prazo máximo. E aí, agora sim, com o orçamento e com as emendas, acho que o Brasil agora começa a deslanchar. Mas vejam, essas 4 reportagens que eu coloquei, gente, é para ilustrar um pouco sobre emendas parlamentares. A gente vai continuar falando de emendas parlamentares, a gente vai continuar falando de orçamento público. Eu quero retomar no próximo episódio, didaticamente, o que seria o normal das despesas que a gente tem dentro dos municípios, que é o PPA, o LDO e a LOA, para poder ficar mais claro para você que está na cidade, como você pode participar desse orçamento. Como é que você tem formas de interpelar aí o executivo, o seu vereador? Essa é uma boa pergunta. Mas nós estamos aqui fechando esse 4º episódio. Espero que tenha ajudado essas ilustrações que a gente fez aqui de emendas parlamentares. Obviamente que a gente não fecha o assunto, a gente só abre para que vocês continuem nos mandando sugestões, perguntas, dúvidas. Estamos à disposição. Nós somos o canal Cidades Podcast. Próximo episódio, a gente vai continuar falando de orçamento público, porque é um assunto que, de fato, está na mídia. A prova é aqui, ó. Eu trouxe 4 recortes, e se a gente tivesse mais tempo, hoje eu mandava 10, 20 recortes, porque o assunto vai esquentar ainda mais até o início da abertura do Legislativo Nacional, Estadual e Municipal, que é no dia 1º de fevereiro. Tá bom, gente? Então,
fechando aqui, agradecendo mais uma vez 5 Stars, Thelma Ótica e Furdunço Café e Cultura. Um abraço e até a próxima.